Olá, Ana, tudo bem? Vamos lá, mais um encontro hoje. Hoje vamos falar aqui sobre esta questão de entrarmos no piloto automático, de muitas vezes o piloto automático desligar-nos quase de uma nova perspectiva de ver os problemas que surgem. Porque o piloto automático muitas vezes acaba por nos incomodar quando nós temos uma crise na nossa vida. E é aí que nós percebemos, há aqui qualquer coisa que vai ter que ser alterada. Trazendo aqui que este piloto automático é aprendido na nossa infância, é ali que nós percebemos que não podemos sentir, temos que funcionar de determinada forma para nos protegermos perante aquela situação em que estamos. Seja um ambiente familiar mais negligente, seja uma situação em que nós lá atrás nos sentimos rejeitados, abandonados, humilhados, e é daí que vem esta resposta aprendida que nós identificamos muito como o piloto automático. Portanto, está aqui uma introdução. Ana, por favor, avança Uhum. aí também com o piloto automático. Oi, Raquel. Obrigada mais uma vez pelo convite, né, de participar aqui dessa conversa boa. E é isso, né? A gente foi condicionado a só ir levando a vida, né? É como se fosse o modo sobrevivência, né? Então, a gente vai cada vez menos respirando, parando para respirar. Então a gente fica ali naquele círculo vicioso de repetir todos os dias a mesma coisa, né, sem parar para respirar ou para sentir aquilo que está acontecendo na minha vida, né, na nossa vida. E com isso a gente não põe atenção e não observa as coisas que vão chegando para a gente que são importantes, né? Então, por exemplo, a gente vivenciou lá situações do 0 aos 7 anos, né? Onde a gente foi absorvendo tudo que estava no nosso entorno, né? Como a primeira vez que eu vi a mãe, né? E ali o alimento, eu chorava, a mãe dava mamar, ou coisas assim. E ali a gente foi se desenvolvendo e crescendo e vivenciando situações que foram sendo gravadas na nossa memória. E de acordo com as situações geralmente mais dolorosas, foi aonde foram criados os traumas, né? E, e a partir daí a gente começa a fazer esse ciclo, né, de vivenciar tudo aquilo que eu não consegui compreender, né? Porque nesse período é o período em que o nosso cérebro não está maduro o suficiente para decifrar ou interpretar, vamos dizer assim, o que estava acontecendo ali. Então aquilo fica confuso, aquela sensação, né, é codificada como uma dor, e aí é onde começa a, a, vamos dizer assim, a espiral, né? Que a gente começa a vivenciar em cada situação da nossa vida aquilo novamente. E aí, muitas vezes, quando é um mecanismo nosso de defesa, quando algo dói muito, a gente colocar lá para baixo do tapete, né? Então, eu me anestesio naquela dor. E quando acontece esse tipo de anestesia, e aí vem uma próxima situação, né? A gente continua nesse ciclo de que, dói, então vamos anestesiar, esquece, só que não esquece, né? Aquilo fica rodando no nosso inconsciente. Raquel. E vai colocando o nosso comportamento em ação. Agora, quando tu estavas a falar, eu estava a lembrar-me aqui de um exemplo concreto. E eu vou partir aqui de uma narrativa, para as pessoas compreenderem aqui melhor como é que isto do piloto automático se gera
e como depois tem consequências que duram, podem durar inclusive uma vida inteira. Eu estava aqui a lembrar-me daquela narrativa que começa como eu sou a preterida. E muitas vezes as pessoas não têm consciência disto, porque começaram a sentir-se como eu sou a preterida, por exemplo, quando um irmão nasceu e esse irmão toma o lugar, por exemplo, na escola, em que percebe que também não consegue os lugares de topo, por exemplo, porque há a separação dos pais e o pai vai criar uma outra família e já não dá tanto apoio e não faz tantas visitas. E isto são exemplos do que vai construir esta narrativa do eu sou preterida. Quando este evento acontece, quando esta dor é vivida, vai haver então uma criação de, ok, eu vou ter então que funcionar aqui de outra forma. Como é que eu me vou proteger desta dor? E é muito fácil entrar então num excesso de ação para provar valor, quase para mostrar ao mundo: ok, tu fizeste aí a tua escolha, mas eu vou provar que eu sou boa. E aqui começa uma luta. E é uma luta que depois vai em diversas direções. Eu só vou criar aqui exemplos para as pessoas compreenderem que é quase um bocadinho aquela expressão que nós dizemos em português, que é preço por ter cão, preço por não ter. Com este exemplo do eu sou a preterida, pode ser precisamente a narrativa que está por detrás de uma procrastinação ou de uma autossabotagem. Porque se eu sou a preterida e, entretanto, eu tenho um trabalho que me permite subir na hierarquia e eu tenho que ir a uma entrevista e eu fico doente, é precisamente para eu não me ir confrontar em ser a preterida. Alguém pode ser escolhida por mim outra vez. Então eu vou ficar doente para nem ir lá enfrentar essa dor. Esta é uma saída. Outra saída é eu vou esforçar-me ao máximo, vou fazer todos os cursos que vocês possam imaginar para eu ir trepando na hierarquia. E ninguém me vai parar. E doa a quem doer. O que é que acontece? Totalmente. Portanto, a pessoa vai ver-se exausta, em burnout, depressão, ansiedade, mudança de propósito, questionamentos neste sentido. Ou seja, eu estou a trazer aqui toda esta história para as pessoas começarem a perceber onde é que elas estão realmente agarradas no seu fazer. Onde é que está aqui um mecanismo? De onde é que elas não conseguem sair? E é aqui que nós temos que olhar para este piloto automático adquirido. Ana. Sim, você trouxe esse exemplo, né? E foi um exemplo bom, né? Mas existem N, vamos lembrar assim, que tem N exemplos, né? E que muitas vezes a gente, nas terapias, a gente sabe, né, que muitas vezes é trazido como o problema a mãe, né, geralmente, ou o pai. Mas lembrando que aquela dor que a gente muitas vezes está repetindo é uma dor que foi vivenciada pela mãe ou pelo pai, já que a gente é 50% um, 50% outro, né? E a gente muitas vezes interpreta, né? Como você trouxe aí o exemplo do irmão, se eu tô tendo atenção e aí nasce o irmão ou a irmã, né? Eu vou, é como se a gente costuma falar, perder o trono, né? Quer dizer, chegou um mais novo que vai precisar de mais atenção do que eu tô recebendo, porque ali nasceu, né, um bebê que vai precisar de toda a atenção. E aí, a mãe, ela é um ser humano, e aí a gente espera da mãe aquela atenção que muitas vezes a mãe não consegue dar.
E geralmente por que que ela não consegue dar? Muitas vezes porque ela carrega aquela dor. E aí é onde a gente traz aquela situação de que é, você se colocou no lugar da mãe, né? Na sistêmica, né? A gente traz essa situação. Mas eu tô falando isso porque a gente acha que é uma situação e um evento, mas é muito mais complexo e mais profundo, né? E por isso que a gente acaba, por tanta dor, é tanto peso, né? Que a gente vai carregando emocional muitas vezes, que a gente acaba por anestesiar essa dor de uma forma a aliviar mesmo o peso para a gente. Só que é ilusório, porque a gente continua no automático, e enquanto a gente continuar nesse automático, a gente não consegue transmutar essa situação no sentido de que, porque a gente não vai eliminar, né, o trauma, o que a gente vai fazer é a gente mudar. É como se fosse, quando a gente quer mudar um hábito, a gente traz um novo hábito para a gente conseguir é, transformar aquele hábito numa outra situação que vai ser melhor para a gente, né? No caso, muitas vezes pode ser que não seja melhor, mas quando a gente usa o racional, a gente está buscando algo melhor. Ninguém procura algo pior para si mesmo, né? Pelo menos não consciente. Mas é assim que a gente vai a gente muitas vezes a gente chama de auto-sabotando, porque na verdade a palavra não é correta, mas é um tipo de aquela dor começa a vibrar ali, né? E eu começo a atrair tudo que vibra de igual para igual. É como se fosse o ímã, né? Quando a gente tem a mesma vibração de uma parte com a outra, o que que faz? A gente une, aquilo se une naturalmente, atrai. E, e aí, se eu tô vibrando numa dor e a gente tá todo conectado. Se tem um outro vibrando na mesma dor, a gente se conecta. E aí a gente vai no automático, não percebe nem que dor que é essa que está vibrando. E enquanto vai acontecendo isso, eu vou repetindo. Por quê? Porque, não, na ilusão de que vamos deixar aqui debaixo do tapete, e aí continuo alimentando aquela dor que vai se estendendo. Esse é o automático, né? E se eu quero mudar, né, ou se eu estou numa transição, o que que chega para a gente? São várias informações de que, espera, tá na hora de mudar, né? E aí, como é que você vai fazer essa transição? Você vai ainda carregar isso? Como é que você vai trazer algo novo se você não se esvaziou, vamos dizer assim, né? Não soltou, não desapegou daquilo que não te serve mais, né? Acabou essa etapa, vamos para outra. E a vida vai trazendo isso para gente. Por mais que a gente não queira olhar, né, nesse automático, muitas vezes de uma forma dolorosa, de uma forma que eu pode só adoecer, né, ou pode acontecer algo mais grave comigo, né, que eu vou ter que parar e olhar. Então a vida para a gente se a gente não para olhar para a vida, né? Então é ficar atento a isso, Raquel. Eu acho que aquilo que tu estás a trazer é fundamental para compreender como se ultrapassa uma crise, porque é essencial mudar a narrativa, tem que se dar o salto. E eu recordei-me aqui de várias coisas enquanto tu estavas a conversar. Eu recordo-me de uns círculos da vida em que houve a designação de novo quântico. E o novo quântico era precisamente a parte, não é? Do eu realizado, do eu em potencial, do eu sem tretas, deste eu sem estas narrativas lá aprendidas na infância.
E o que é que se percebia? Havia ali um padrão, aquele novo quântico já vinha ali todo muito bem, e depois eram ali aquelas coisas que estavam pelo meio para resolver. E depois em cada pessoa pega num lugar, não é? E para se soltar realmente algo velho, algo que não serve, a pessoa tem que identificar o que é. Porque não é só, eu agora vou ter uma vida nova, eu agora vou ser uma nova pessoa. Isso é tudo treta. Isso é mentira. Isso não acontece. A não ser que fique em coma, perca a memória, entretanto sai do coma e vem outro. Não. Para realmente acabar por haver esta transformação, primeiro é compreender o que é esta crise na minha vida me está a trazer. Isso pode vir de várias formas. Pode vir por uma doença em que os médicos andam ali à procura e ninguém encontra razões. Ninguém sabe o que é aquilo. Ou seja, não há a mínima orientação o que é que está a acontecer. Outra situação que é comum, que hoje em dia as pessoas acabam por ser muito confrontadas com isso, está nos relacionamentos conjugais ou até nos relacionamentos de amizade. Outras situações de crise, como um desemprego, por exemplo, são aqueles momentos em que a pessoa diz assim: olha, eu planeei tudo aqui pela cartilha, como me contaram que isto iria funcionar, isto não funcionou nada. Então, onde é que está aqui o problema? E muitas vezes as pessoas, quando se deparam com a crise, ficam na procura do culpado. Querem perceber onde é que está a culpa. Quem é que tem a culpa? Quem é? E não é ir procurar culpados. A questão é precisamente ver qual é a parte de si que tem que soltar. Porque há aqui um exercício muito simples, que é o seguinte: se tem um sonho, ou se tem assim aquela visão, aquela imagem de quando tiver sucesso eu sou desta maneira, fechem o olho e visualizem. Como é que é essa pessoa? Quem são vocês? Quem é esse novo quântico? Vocês andam preocupados com os problemas de hoje em dia? Qual é o loop que vocês alimentam hoje em dia em termos de comportamento? Quem é que vocês, por exemplo, andam a controlar em vez de realmente tomar conta da vossa vida? Portanto, é ir explorar todas estas camadas e mais algumas, porque nós estamos aqui com o tempo contado e vamos só aqui abrindo algumas estradas. Mas é importante que a pessoa perceba que se quer transitar, se quer explorar o seu potencial, vai ter que largar coisas velhas em si. É como dizer assim: olha, eu vou dar o exemplo por mim. Eu, Raquel Antiga, que consegui isto e isto e isto com estas estratégias, já ardeu. Esta Raquel não existe mais. E eu até vou partilhar aqui uma coisa que eu gosto de fazer, que a mim me ajuda. Isto depois lá está, cada um tem que explorar aí a forma como é que funciona melhor. A mim ajuda-me destruir, deitar para o lixo aquilo que já não faz mais parte. Até pode ser, por exemplo, imagina, uma t-shirt, uma caneca que representava aquele achievement, aquela conquista. Ou aqueles conjuntos de livros. É respirar fundo porque custa, não é? Porque dói, e é realmente tirar da minha vida. E aquilo é quase como se fosse uma espécie de funeral, porque custa-me, atenção, eu estou aqui como terapeuta, dá a sensação que eu faço tanto, 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 tanto. Não é bem assim, gente. Não é. Só que a primeira vez que eu fiz isto, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi quando eu deitei coisas fora de um passado meu, vieram realmente novas oportunidades. E o que eu costumo dizer às pessoas é: experimentem. Não vejam as coisas como, eu fiz assim, falhou, foi um erro. Esqueçam essa narrativa, larguem isso.
aprendam a descreverem-se como eu sou um constante aprendiz. Ser um constante aprendiz de ser um falhado é diferente. E no momento em que se olha para eu sou um constante aprendiz, então eu experimento, eu tento, eu vejo o que é que funciona, eu vejo o que é que tem que ir para o lixo, eu vejo o que já não serve mais, sem carregar o peso de e o meu passado foi assim, e a minha história é esta, e eu não me consigo desapegar daqui. Porque Uhum. é assim, nós somos de apego. Até, e muito mais, isto é incrível, mas nós somos muito apegados à dor. E eu até vou deixar aqui esta questão que é, veja o quão apegado à dor é. Como é que faz esta investigação? Quantas vezes é que você conta as histórias de sofrimento ou de conquista? Ah, eu passei por isto e por isto e por aquilo e olha, finalmente cheguei ali. Então, como é? Onde é que estamos? Ana, É isso mesmo, né? A gente vai se identificando com aquela personagem que a gente cria, né? Que a gente acostumou a repetir essa história por várias vezes. E a hora que chega o momento de você mudar a história, vamos dizer assim, né? Porque a hora que você pensa racionalmente, não, isso aqui para mim já deu, não cabe mais, né? E aí eu quero uma nova história. Mas para eu conquistar e eu manifestar essa nova história, eu preciso soltar coisas da antiga história, porque esse tipo de coisa não cabe mais na minha nova história. E se eu me agarro a ela, eu volto para minha antiga história, né? Se eu fico ali, ai, mas eu vou mudar, mas a minha amiga tá ali e não sei o quê. Não, mas eu vou para um lugar melhor. Não, mas aí a minha amiga, né? Então, não, eu vou ficar com a minha amiga porque criar novas amigas, né? Eu tô dando um exemplo aqui. É muito difícil e aí eu não faço a mudança. Aí eu volto para minha antiga história e nada muda, eu continuo ali, né? Mas isso é só uma metáfora, né? Porque tudo é assim, a gente precisa abrir espaço. Se eu tenho um recipiente e eu quero colocar um novo alimento ali, eu preciso esvaziar esse recipiente, né? Ou eu preciso pelo menos esvaziar metade, senão não cabe, né, naquele espaço. E assim é com tudo que a gente quer fazer uma mudança, que a gente quer acrescentar coisas, né, novas, né, na nossa vida, independente do que seja, né, seja roupas novas, seja novos conhecimentos, a gente precisa liberar, né, a gente precisa estar aberto ao conhecimento novo se eu quero ter outros conhecimentos, né, então eu preciso soltar, isso eu já tive como conhecimento, quero dar um passo à frente. Então tem que estar aberta, que pode ser que vai haver mudanças nessa forma de pensar. E é isso. Obrigada, Raquel, pela oportunidade aqui da gente obrigada, conversar. Carla. Sempre Olha, muito bom. eu tenho aqui mais umas perguntas. Achas que ainda dá tempo? Sim, Dá? sim. Pronto, eu vou só partilhar estas perguntas. Há aí uma coisa que eu também gostava de dizer. Nesse exemplo da caixa que tu deste, eu acho que é importante as pessoas perceberem também isto. A alma quer sempre expandir, tem que sair da caixa. E a crise é precisamente a dizer: a tua alma está parada, vai ter que expandir. E, e ter mais esta percepção de avanço. Perguntas que eu vou trazer aqui hoje para a pessoa refletir e começar aí a trazer algumas coisas, para começar a identificar e a nomear. Primeira pergunta: o que é que o meu piloto automático me faz fazer quando alguém viola os meus limites? Todos nós temos ali um modus operandi. Quando alguém cruza os limites, o que é que se faz? Esta é a resposta que realmente vai ajudar a perceber também a dor, não é? E a estratégia de proteção. Segunda pergunta.
o que é que o meu piloto automático me faz fazer quando sinto vergonha do meu corpo, das minhas emoções, da forma como comunico, etc. Terceira pergunta: que crise identifico neste momento na minha vida? É uma crise conjugal? É uma insatisfação profissional? É exaustão inexplicável? São sintomas físicos sem causa aparente? Existe uma sensação de mudança de propósito? Ou até sensação de que não pertence à vida que está a viver? É como se houvesse um desfazamento. É a vida que não faz sentido. Quarta pergunta: que estratégias, hábitos, formas de pensar e sentir antigos não servem mais à expansão da minha alma? Aqui é realmente aquele exemplo que eu dei, que é pense no que desejaria ter ou ser e veja como é nessa realidade. Compare com o que você é atualmente. E, portanto, quando percebe as diferenças do que é que falta ou do que é que está em excesso, é o que pode abordar terapeuticamente. E é isto. Portanto, estamos aqui na hora. Ana, muito obrigada. Qualquer questão a quem nos está a ouvir, podem enviar, podem nos contactar, nós estamos aqui para isso. E até uma próxima. Muito obrigada, Ana, pela presença. Mais alguma coisa? Obrigada, Raquel. Tchau para todos aí.